Hoje é treta-feira! E aí, cambada, eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje eu vou falar quais são, para mim, as 10 séries mais épicas da fantasia. Não as melhores, não as mais legais, as mais épicas. Primeiros critérios, bem rapidinho, da minha escolha. Número 1, essa é a minha lista, eu que escolho cada posição, é totalmente pessoal, totalmente baseado na minha opinião. Número 2, só vale série que eu li pelo menos um livro, que dá pra avaliar mais ou menos qual é a sensação da série em geral. Número 3, só vale série que saiu pelo menos um dos livros em português. E número 4, eu já falei mais ou menos isso, mas tem que ser épico, tem que ser muito épico. Não precisa ser bom, não precisa ser super legal. Então vamos lá para a numeração. Em 10º lugar, eu escolhi Mago, a série Mago do Raymond J. Feist, se passa no mundo de Midicamia. Eu não sou um grande fã da série Mago, eu não acho ela super legal, mas não dá pra negar que a série é épica. Guerra interdimensional, invasões de impérios, magias super poderosas, dragões, armaduras que têm espíritos antigos. Ela tem muita coisa épica, tem muita coisa acontecendo. É bem arroz com feijão, é muita coisa assim, bem básica? É bem o estilão clássico, assim. É aquele livro de um órfão que vira um mega mago destruidor de mundos. Mas é bem épico. E é legal, até. Número 9, Trilogia do Vale do Vento Gélido, do R.A. Salvatore. Essa trilogia, ela foi a trilogia que introduziu o Drizzt Do'Urden. Ela se passa em Forgotten Realms, que é um mundo utilizado para Dungeons and Dragons. É uma história épica, é um mundo épico. As coisas que acontecem não são restritas ao Vale do Vento Gélido, eles viajam para outras terras. Tem demônio, tem dragão, tem exércitos de criaturas das trevas, tem gigante, tem bandidos em cidades, tem magos malucos, tem assassinos super habilidosos, tem tudo que você pode imaginar. É muito épico? É super épico. Número 8, Ciclo de Terra-Mar. Ciclo de Terra-Mar foi escrito pela Ursula Le Guin, é uma série de fantasia dela de 5 livros. O Ciclo de Terra-Mar, ele se passa em uma região que se chama Terra-Mar, ela é composta de ilhas, e nele exércitos não disputam as coisas, existem magos. Ele é uma das primeiras histórias que tem uma escola de magos, tem dragões, tem maldições antigas, tem castelos mágicos, tem tudo que você imagina. Terra-Mar, ele é principalmente centrado nos magos. Então, o personagem principal do ciclo, ele é o Ged, o Gavião. E o Gavião, ele é um mago super habilidoso, muito poderoso. No primeiro livro, ele já tá enfrentando famílias de dragões gigantescos, dragões que são tamanhos de cidades. Então, ele é um negócio bem exagerado em alguns pontos, é super épico. Número 7, a trilogia A Primeira Lei, do Joe Abercrombie. Ele começa com O Poder da Espada. Ela começa meio devagar, assim, numa história um pouco mais pessoal, mas ela vira uma história de exércitos, de magos, de coisas que mudam o mundo mesmo, assim, de ameaças mundiais. E é uma história que ela é épica em vários escopos, assim. Ela é épica dentro de uma cidade, ela é épica dentro de um reino, ela é épica em grandes territórios, tem bastante magia. Ela é épica dentro das regras do Joe Abercrombie, mas ainda é bem épica. Número 6, Discworld. Discworld é a série. Não é uma série estritamente, mas são os livros que se passam dentro de Discworld, que foram escritos todos pelo Terry Pratchett. Discworld é um mundo de fantasia criado pelo Terry Pratchett. O mundo ele é plano, ele é carregado por 4 elefantes que ficam em cima de uma tartaruga gigante que voa pelo cosmo. E Discworld tem tudo o que você imagina para ser épico. Desde a morte como um dos personagens principais, existem deuses aparecendo no mundo, existem guerras, existem dragões, existem todas essas coisas típicas de épica. Mas mesmo tudo isso ainda é pálido em comparação com as histórias da guarda da cidade de Ankh-Morpork. Porque é uma história épica, pequena, autocontida e autorreferencial, em que eles zoam muito as histórias épicas. Então, é uma história épica muito consciente de si mesmo, e isso que eu acho divertido e bem épica. Número 5, Crônicas de Gelo e Fogo. Crônicas de Gelo e Fogo, que ficou conhecida por causa da série do Guerra dos Tronos, ou no original Game of Thrones. Crônicas de Gelo e Fogo é uma série épica? É. Ela é uma série de low fantasy no início, sim, mas ela acaba virando uma série com dragões, com exércitos de mortos-vivos, com muralhas gigantescas que separam a humanidade da perdição final deles. A magia, quando ela desperta no mundo, ela vem com os 2 pés na cara de todo mundo e ela aparece pra ficar mesmo. E ela tem exércitos se matando, e ela tem traições, tem intriga, tem tudo isso, mas ao mesmo tempo é bastante épico. Não é necessariamente high fantasy, mas é bem épico. Número 4, Dragonlance. Dragonlance é a segunda da lista, baseada em Dungeons and Dragons. Dragonlance é um universo próprio do Dungeons and Dragons que
deu origem a alguns dos melhores livros do Dungeons and Dragons e excelentes livros de fantasia. A trilogia Dragonlance, que começa com Dragões do Crepúsculo de Outono, foi escrita pelo Tracy Hickman e Margaret Wise. Ela é uma trilogia épica que começa com um pequeno grupo viajando, mas depois ela envolve deuses e senhores dos dragões, pessoas que cavalgam dragões. Vira uma coisa assim bem grande. Reinos em guerra, ameaças obscuras, a ascensão de uma deusa sombria antiga. Tem magia pra caramba, tem seres mágicos em todo lugar. Dragonlance é uma série super legal de ler e é muito épica. Número 3, a série épica seminal. Só não é mais antiga do que talvez as Edas Poéticas em termos de epicidade. Senhor dos Anéis, escrito pelo J.R.R. Tolkien. Ele é a origem da maior parte das histórias épicas que nós temos hoje em dia. Senhor dos Anéis, você não dá pra considerar só o Senhor dos Anéis, porque o Senhor dos Anéis ele tem um pezinho no Silmarillion. Ele tem as histórias do Hobbit, ele tem tudo junto com ele. Então, ele tem desde histórias de deuses que se enfrentaram em Arda, até atualmente com os exércitos de Sauron, sim, lutando contra a aliança final dos povos livres, dos homens, dos elfos. Isso é tudo no início da luta. E depois a Guerra do Anel, finalmente, né? Senhor dos Anéis é épico? É, inquestionável. Se você assistir os filmes, você não vai tirar essa palavra da cabeça. Número 2, A Roda do Tempo, do Robert Jordan. A Roda do Tempo começa com O Olho do Mundo. E só pra você pensar o quão épico é, tem 14 livros. 14 livros pra contar a história dos mesmos personagens. Porque é uma saga, é uma viagem gigantesca que alcança níveis de poderes, assim, inacreditáveis. E é uma coisa, assim, pra mudar o mundo. Ameaças destruidoras de mundos, exércitos, profecias, escolhido. Ele tem todas as coisas típicas de uma fantasia épica estilosa. Mas ele subverte alguns desses clichês, outros nem tanto. Mas no fim, o conjunto é absolutamente épico. É muito épico. Só a viagem por inúmeras terras, novos povos e culturas e exércitos e novas dificuldades e guerras é uma coisa gigantesca, é uma história imensa e é muito épica. Algumas menções honrosas. Shannara! A saga Shannara começa com a espada de Shannara. Por que eu não citei ela? Porque eu já falei Senhor dos Anéis, então é a mesma coisa. A saga do bruxo Geralt de Rivia, os livros do Witcher, eles são bem épicos? São. Ele tem guerras de feiticeiros com poderes absurdos. Ele tem muita coisa legal e super épica. Não mais épicas do que os da lista. A saga do Trono de Pedra Bruta, a trilogia, né, que começa com o Imperador das Lâminas. Ele é épico, sim, mas ele mais ameaça no começo do que ele cumpre. Tem impérios, traições, tem magia, tem tudo isso. Poderia falar também a saga Nobles Vigaristas e Crônicas do Matador do Rei, mas ambas são sagas bem baseadas em personagens, sem grandes eventos mudando o mundo. E também a saga do Assassino. A saga do Assassino ele tem eventos que mudam o mundo, mas ainda é muito mais focado no personagem, então ela é menos épica nesse sentido. Mas se você lê a trilogia além, e você for no Realm of the Elderlings, aí ela fica muito mais épica e pode entrar pra lista. E agora vamos pro primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu escolhi Livro Malazano dos Caídos. Essa série de 10 livros, que teve só o primeiro livro lançado aqui no Brasil, provavelmente é a série mais épica de todas as séries épicas de fantasia. Nossa, no primeiro livro já tem deuses lutando no próprio mundo. Eles aparecem, interferem toda hora na vida dos mortais. Até lembra um pouco uma Odisseia, sabe? Com os deuses interferindo o tempo inteiro. Magias imensas, destruidoras, cidades voadoras, revoadas de dragões, cães interplanares que aparecem do nada pra te atacar. Muita magia. Magia em todo lugar. Toda hora. Grandes ameaças, impérios avassaladores, grandes batalhas, raças bizarras, todo tipo que você imagina. O Livro Malazano dos Caídos, com certeza, é a série mais épica que eu já li. Se você juntar ele com os livros que completam o Livro Malazano dos Caídos, porque o Livro Malazano dos Caídos são só 10 livros. Mas, por exemplo, A Noite das Facas é um livro que saiu, que é do Ian Esselmond, que é relacionado, se passa dentro do mesmo mundo, então ele fica cada vez mais épico. O Livro Malazano dos Caídos tem uma história que começa, sei lá, 300 mil anos antes, e tem referências a ela. Então, ele é uma saga mesmo. Não tem outra palavra a não ser saga pra falar. Ele é muito épico. Muito épico. Extremamente épico, ou mais épico. Espero que você tenha gostado da lista. Se você não gostou, não tem problema. Cita quais são os livros épicos que você acha que faltava aí. Claro que pode ficar dentro dos seus critérios, não precisam ser os meus. Se você quiser, faça uma contagem de quantas vezes eu falei épico no vídeo. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.